Atitude Transformadora comigo, Rafa Cortez, começando mais uma vez para inspirar você que tá querendo dar um start novo na tua vida, mudar alguma coisa a partir de uma coisa que você mesmo tem e nem sabe, que é a tal da atitude. Hoje eu tô trazendo um especialista na ressignificação de coisas a partir das cognições cerebrais. Falei bonito isso? Poxa, tá louco. Caraca. Fiquei até honrado aqui. Foi muito lindo. Ele é André Burick. O papo tá muito legal, não sai daí. André Burick, ele é um cara que criou Brain Power. Brain Power é uma academia cerebral. Olha que legal que é isso. E ele desenvolveu lá um método que eu queria que você mesmo explicasse. E aí fica mais fácil das pessoas que estão assistindo a gente entenderem por que ele é o convidado do Atitude Transformadora, justamente no papel de um especialista que pode falar como um professor desse tema. Muito obrigado. Qual é o método? Legal, então é isso. Meu nome é André Burick, eu sou o fundador do Brain Power. A academia cerebral, a ideia é assim, é que o cérebro, no fundo, ele é uma grande máquina de repetição de padrões, né? O cérebro ele vai aprendendo ao longo da nossa vida e, no fundo, a gente acaba se tornando os padrões que a gente cria, a gente não percebe isso. Então, eu sempre digo, uma frase que eu gosto muito é: você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. E aí, no fundo, a gente acaba meio que repetindo porque o cérebro padronizou aquilo. E aí a gente chega num ponto inconsciente em que a gente começa a ser aquilo que a gente, de certa maneira, foi criando ao longo da vida, e a gente às vezes quer mudar, quer ter mais atitude, mas tem algo que nos prende, que é o nosso próprio cérebro, né? Então, no fundo, o meu papel através do Brain Power e o método que eu criei, né? Eu sou mestrando em neurociência e mestrando em neuropsicologia, e a ideia do método em si é entender o cérebro, colocar o cérebro no eixo central e, através do entendimento da neurociência, mostrar como de fato a gente pode mudar esses padrões, como a gente pode pegar um cérebro que está condicionado a ter níveis de atitude, como é que a gente pode pegar um cérebro que está condicionado a ser, de repente, mais medroso, mais procrastinador, ou perder o foco, ou simplesmente, às vezes, não conseguir ter a gestão que a gente quer de nós mesmos no dia a dia e mudar isso. Então, o que eu vejo de transformação, aproveitando a palavra transformadora, né, dos alunos do método, basicamente é assim, é uma pessoa que, em geral, ela acaba se percebendo fazendo uma coisa que não é a que ela queria. E aí isso varia muito. Tem gente que, quando se vê, tá comendo doce. Quando se vê, tá procrastinando. Quando se vê, tá lá largado nas redes sociais rolando tela. Quando se vê, tá no Netflix. Quando se vê, tá fazendo qualquer outra coisa menos a que ela queria. Então ela tem uma vontade, mas ela não honra a própria vontade, né? Então isso trava a pessoa, e são o que eu chamo de padrões ocultos, travas ocultas, né? Porque é o inconsciente da pessoa agindo. Então o método chama Reprograme Seu Cérebro, porque basicamente a ideia é recondicionar, recodificar todos esses padrões no lugar que ele foi codificado. Então tudo que você codificou, não é você que codificou, você pode recodificar, desde que você mude os estímulos que você foi inserindo. Então, o que se chama de gatilhos, né, são os impulsos que a gente oferece, os estímulos que a gente traz para o cérebro, porque o cérebro reage aos estímulos. Então, a gente pode ter mais atitude? Pode. A gente tem que mudar como se fossem as teias neurais do cérebro, né, como se fossem a fiação do cérebro. Porque se nada mudar, a fiação é a mesma, a resposta tende a ser a mesma. Claro. Mesmo estímulo, mesma resposta. É isso que o cérebro tende a fazer, a não ser que você mude no meio desse percurso, e esse é o meu papel com o Brain Power. Pra vocês entenderem na prática o que ele está dizendo, quando a gente fala dessas coisas todas cerebrais, ainda mais nós que somos leigos, que mal entendemos o que é o cérebro, a gente está acostumado a usá-lo mal e porcamente, né? Conta a lenda que 10% do nosso cérebro é conhecido apenas, né? A gente usa 10% do nosso cérebro, é verdade mesmo, André? Esse é um neuromito. Não é verdade. Então, não é verdade. Nada disso é verdade. Mas enfim, isso que eu acabei de fazer mostra a nossa não competência no conhecimento do cérebro. A gente acha que tem várias coisas que não são verdade. Por exemplo, tem a clássica que eu acabei de dizer, a gente só usa 10% do cérebro, aquele filme Lucy, que é maravilhoso, mostra o que seria uma pessoa usando 100% do seu cérebro, e ela faz coisas, né, inacreditáveis, incríveis, uau! Mas para um leigo como eu, e para muita gente que está assistindo aqui, talvez, essas coisas de reprogramações cerebrais parecem muito difíceis. E não são tão difíceis na prática. Um exemplo disso, quando ele viu minha palestra, depois ele me deu um feedback muito generoso, ele mandou áudios enormes para mim, falando coisas super valiosas. Você falou, por exemplo, a importância de eu trocar algumas palavras que surtiriam mais efeito ao espectador do que as que eu vinha usando, né? Sim. Eu falava sobre transformação, eu falava assim, sobre... qual foi um termo que você me sugeriu, que eu usasse, assim? Ao invés de atitude, falar muito mais de momento... Não era ressignificar, era de reinvenção. Reinvenção.
E ele foi me explicando por mais, pô, reinvenção é a palavra que tem mais impacto junto às pessoas, porque pega aí X, Y sentidos e gatilhos, etc, etc. Então são pequenos comandos do que eu entendo que você faz, que fazem toda uma diferença e que podem ser usados por toda e qualquer pessoa. Só que ainda tem uma mítica de que todos os assuntos cerebrais são muito difíceis. Total. E parece que não são. Não, de forma alguma. Assim, o que me levou a entender o cérebro foi exatamente os meus próprios bloqueios, né? Eu não sei se você conhece essa parte da minha história, mas eu vim do mundo corporativo. Eu trabalhei 15 anos como executivo na Johnson's, Danone, BTG Pactual, Citibank. Eu fui realmente ascendendo, assim, porque uma coisa que é muito louca do ser humano, e aí eu já chego na parte do cérebro, é que a gente vai de fato repetindo um padrão e vai repetindo a vida. A gente segue simplesmente aquilo que, assim, o dia seguinte parece muito com o anterior e as coisas vão meio que se repetindo, e quando a gente vê, a gente entrou num jogo. A gente não sabe mais explicar o porquê, mas o jogo tá lá, a gente vai lá e joga, e joga, e joga, e joga, até meio que explodir alguma coisa interna, né? Porque a gente simplesmente, alguma coisa questiona, alguém questiona, a gente começa a questionar, ou realmente dá algum problema de saúde, ou alguma perda familiar. Aí a gente fala, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas se nada acontece, a gente segue. É uma inércia muito grande no nosso próprio padrão, é o nosso próprio cérebro que vai fazendo isso. Então, o que eu comecei a perceber é que eu de fato entrei naquele jogo e eu tava ficando bom naquele jogo, mas eu era bom em uma área da vida e todo o resto da minha vida meio que capengando, né? Então eu tava com uma sensação meio esquisita de que, poxa, ali profissionalmente eu tava com menos de 30 anos respondendo para um CEO de uma empresa de 3 bilhões de faturamento, todo mundo falando, cara, você é super bem sucedido, mas eu tava super magro, me alimentava super mal, não saía com os meus amigos, nem tinha vontade de sair, não tinha tempo pra família, não, sabe, eu não tinha... Mas ao mesmo tempo todo mundo valorizando, né? E aí essa valorização dos outros com essa premiação, que é o salário, a recompensa, a promoção, me fazia falar, poxa, então tá fazendo sentido. Só que chega num ponto que você começa meio que se sentir vazio. E eu comecei a me sentir vazio. E aí, no fundo, eu falei, cara, eu tenho que entender o que tá me fazendo a ter esse tipo de comportamento. Aí que eu fui entender o cérebro. Aí que eu comecei a buscar o mundo do autoconhecimento, entender a mim mesmo, entender o cérebro. E eu comecei, de fato, primeira impressão é essa. O cérebro é um negócio complicadíssimo, né? Porque, assim, parece... Primeiro, ele é complicado se for entrar na nuance cerebral específica, enfim. Mas para mudar um comportamento não é complicado. O que move a gente, no fundo, são duas grandes variáveis. Se a gente for pegar duas variáveis e isolar, essas são muito mandatórias, que é a dor e o prazer. A gente, naturalmente, tem uma tendência a evitar a dor e buscar prazer. Claro. E grande parte do que a gente faz, quase que não a totalidade, está muito explicado por essas duas grandes variáveis. Então, se você reparar, a gente tende a evitar a mudança. Por quê? Porque a gente tem um pouco de medo do outro lado que a gente não conhece. Isso é uma possível dor, né? É uma preocupação ali. Então, a gente se trava. Enquanto o prazer, você fala, cara, eu quero muito isso, não for maior do que essa dor, você não faz, né? E a gente fica travado porque o ambiente externo não deu um prazer maior do que a dor. Então, olha que louco. Eu comecei a perceber que o ambiente externo que me controlava. A ponto de que, isso para uma coisa grandiosa como essa, mas vale para tudo. Poxa, por que as pessoas não gostam de lavar a louça? Pelo menos eu conheço pouquíssimo. Você gosta de lavar a louça? Eu tenho uma lava-louça. Então, pra quê, né? Muito legal, cara. É muito legal, compre. Então, mas assim, por que a gente fica evitando lavar a louça, mesmo colocar as coisas na louça, na lava-louça? Porque, cara, enquanto dá mais prazer você sair do jantar e ir pro sofá assistir o Netflix, você vai fazendo. Só que chega num ponto em que você vai pondo a louça e a louça e a louça na pia, e aí chega um ponto em que a dor de você olhar para aquela pia tá gigantesca. Você tem que comer na mão, porque já não tem mais prato. Começa a ter rato, mosca, e você fala, não, agora essa dor é maior do que o prazer. Então eu vou resolver essa dor. Então é louco que a gente vai sendo movido por estímulos externos, né? Então a dor ficou maior, então eu vou resolver isso. Ah, chegou o prazo, então eu vou pro prazo, vou resolver o que deu o prazo. Senão, a gente fica simplesmente parado, né? E isso é o que me incomoda demais. Eu vejo uma criança, o normal de uma criança é se mexer, né? Você tem um filho aí, você sabe. Se a criança tá parada, tem um problema. O adulto é o inverso. O adulto, se ele tem um problema, ele se mexe. Senão ele fica parado. Alguma coisa no longo da nossa vida mudou. E no fundo, é forte, né? Não, é demais, é demais. Mas eu queria voltar um pouco na tua história, porque assim, a maior atitude transformadora do André Burick, que faz com que ele esteja hoje como meu convidado, além, obviamente, da empatia, eu gosto do cara, ele foi importante na minha história, é um amigo hoje, mas enfim, a atitude transformadora que justifica que ele esteja aqui como convidado de um programa de mesmo nome, foi ter criado o Brain Power, né? Você criou um método, você criou através dessa tua
metodologia, algo que impacta positivamente a vida de um monte de gente. Sim. Que graças aos teus conteúdos, aos conteúdos das suas palestras, dos seus vídeos, tudo que você posta no Instagram, pode e deve melhorar suas vidas por comandos simples cerebrais, né? Essa é a atitude transformadora que ele teve. Qual foi o teu fundo do poço, digamos assim, naquela carreira anterior que você estava me contando, de executivo de empresa? Em que momento a coisa bateu mesmo pra você, a ponto de você falar, não, cheguei no meu limite? Você teve um burnout total, você teve uma fadiga, falou que você estava emagrecendo, comendo mal. Uhum. E por que necessariamente o estudo do cérebro, dentre tantas possibilidades que você teria de salvação daquele momento que você estava vivendo, por que justamente o cérebro? Quem foi que te deu esse insight? O que veio pra você? Tá. Tem um momento que me marcou muito. E assim, é um momento besta. Você não vai ficar geralmente... Não, porque mudou um acidente. Pra mim foi um momento muito besta. Não, mas conta como se fosse um grande momento. Porque vamos cortar isso. Isso vai ser um corte do TikTok. Então eu quero você emocionado dizendo assim... Foi um momento muito difícil. Tá, pode ser besta, mas não, vamos valorizar ele é pra te ganhar um vídeo. O contexto dele foi bastante marcante. Porque assim... Eu, basicamente, nessa rotina do ambiente corporativo, eu tinha que todos os dias estar lá no trabalho, entre 8 no máximo 9. Então, essa era a minha rotina diária, literalmente diária, eu tinha que fazer isso. E aí, eu acordava umas 6, 6h30, 7, eventualmente. E minha rotina era sair da cama, reclamar do despertador, falar, não é possível. Pensar se eu apertava o snooze e não aperto. Enfim, todos os dias era isso. Meio que relutar para acordar, porque dormir era mais confortável, né? E aí eu simplesmente levantava, ia pro banheiro, lavava o meu rosto. Esse momento, ele é simples, mas ele foi muito forte pra mim. Foi um momento que muita gente passa e quando eu conto isso, muita gente se enxerga em uma coisa similar. Aconteceu assim, saí da minha cama, tocou o despertador, né? Primeiro tocou o despertador, aí eu olhei pra ele, falei, vou levantar. Levantei, pé no chão, fiz a voltinha pra ir pro banheiro, cheguei de frente pra torneira e eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando pra torneira. Assim, a torneira estava na minha frente, me olhando, eu olhando para a torneira. E eu simplesmente não esticava a minha mão para ligar. Eu não sei o que aconteceu. Passou um filme, eu estava meio que anestesiado naquele momento. É uma coisa muito louca. Caramba. Até que de repente eu me dei por mim e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei literalmente uns 2 a 5 minutos, eu não sei exatamente, mas o que de fato estava acontecendo ali? O meu cérebro estava bloqueado a qualquer coisa que gerasse algum tipo de dor. Eu era só movido por qualquer coisa que dava prazer, que gerava um estímulo. Então, a água gelada era uma dor que o meu cérebro estava fraco demais para enfrentar. Então, olha que louco. A água, tipo um banho gelado, hoje em dia se fala, né? Toma banho gelado, enfrenta o cérebro. Tem várias formas de você enfrentar o cérebro. Quando eu olhei para aquela torneira, eu simplesmente... Por isso que eu falo que é besta, porque foi uma coisa muito parte da rotina, não foi um evento atípico. Mas ali... eu simplesmente, foi um momento marcante pra mim. Dali eu lavei o rosto e aí eu fui pro escritório. Eu sempre chegava umas 8 no estacionamento e eu parei o carro, eu gostava de parar um pouco mais longe o carro, pra simplesmente não bater a gente em volta, não ficava muita gente ali batendo no carro, né? Um carro legal e tal. E aí eu estacionei meu carro e desliguei o carro. E da mesma forma que eu desliguei o carro, eu não conseguia sair do carro. Tinha alguma coisa que estava me prendendo naquele carro. Esse dia foi muito marcante porque uma série de variáveis foram acontecendo. E aí, simplesmente, quando dei por conta de mim, eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Eu ficava pensando, eu vou encontrar a pessoa que eu não quero, eu vou falar com quem eu não quero, eu vou fazer o que eu não quero, minha rotina vai ser o que eu não quero, então eu vou ficar aqui. Mas aí eu dei por mim, eu falei, cara, eu vou sair disso. Não faz sentido isso. Mas aí eu saí do carro, juntei força, saí do carro, e eu saí do carro, mas aquele momento nunca mais saiu de mim. Eu comecei a ver o dia de um jeito diferente. Eu comecei a ver, cara, não faz sentido isso que eu tô fazendo. Eu comecei a questionar tudo que eu fazia. E eu comecei a ver, a moral da história, primeiro, meu cérebro estava muito fraco. Tudo que eu tinha que questionar, mudar, era muito difícil. O cérebro evita mudar. E eu estava fraco, o cérebro estava fraco para mudar. Então eu não queria, eu não aceitava a mudança. E por outro lado, eu simplesmente ia na onda, porque a mudança doía. Dói mudar. Dói você falar, eu não aceito mais isso. Dói você mudar a sua identidade, né? Jung fala muito, Jung é um filósofo que eu gosto muito, inclusive. Ele tem uma frase que diz, mais ou menos isso, assim, você não é o que... Você precisa desbloquear o telefone... Essa é a frase do Jung. Que isso? Você precisa desbloquear o telefone. Ok. A Siri entrou aqui agora com tudo.
Mas enfim, a Seria frase... assim, você fala de Jung, ela começa a falar imediatamente do desbloqueio do telefone. É uma analogia que ela faz que Desbloqueia a o gente nunca cérebro entendeu. dela. É exatamente isso. Desbloqueia o cérebro dela. Mas enfim, Jung fala, você não é as circunstâncias que aconteceram com você é aquilo que você escolheu se tornar. E parece uma parada muito louca, né? Você fala, como assim eu vou escolher e eu vou me tornar? Uhum. Não é assim, porque se fosse, todo mundo seria a própria escolha. Claro, claro. Mas é. Só que a gente não entende como é. Uhum. E é aqui que entra o cérebro. Porque no fundo é assim, se você é um atleta, vamos supor que você é atleta agora, o Usain Bolt, né? Você pega Assim, a corrida... vamos supor. É. Buric, pelo amor de Deus. Dá outro exemplo, Eu sou um né? atleta. Ah, Dê outro perfeito. exemplo, vai, eu sou... Vai. Não, você é um atleta. Se você é um atleta e treina todo dia, um dia que você não vai treinar, o seu cérebro tem uma resistência. Fala, cara, não é possível que hoje eu não vou treinar. Então, ele vai te prender naquilo que é a sua identidade. Você se definiu como atleta e ele te prende naquilo. E na hora que você fala, não, agora eu quero ser, né, largado, preguiçoso, o cérebro luta contra aquilo porque ele está acostumado àquilo. Então, o louco é que, assim, a identidade que o indivíduo tem é inconsciente. Primeiro, ele tomou uma decisão de virar atleta, aí ele repetiu aquela decisão várias vezes, dia a dia, e através da repetição, inconscientemente ele passou a aceitar que ele é um atleta. Certo. E a partir do momento que ele aceita que ele é um atleta, ele não sai mais daquele contexto. É difícil sair. Só que a primeira vez que ele vira pra ele mesmo e fala, eu sou um atleta, dá isso. Não, eu não. Como eu sou atleta? Mas o primeiro instante que você decide que você é qualquer coisa diferente, você não é ainda. Mas a mudança de fato começa no cérebro. Então tudo surge no cérebro. Um prédio começou no cérebro de alguém. Uma mudança de identidade começa no cérebro. E naquele dia eu não sabia o porquê, mas ali surgiu essa mudança pra mim. Foi ali que estourou uma chave. Você via todo o tipo de caminho para o seu trabalho como os elementos da dor maior que era o trabalho, que era para você algo muito mais doloroso do que prazeroso, pelo visto. É. Mas por que da escolha da pesquisa do cérebro? Quem foi que te deu um feedback? Olha, vai por esse caminho. Como é que nasceu essa pesquisa para você? Tem tantas outras coisas que poderia se escorar, né, para tentar fazer uma ressignificação daquela fases. Poderia ir para a meditação, poderia... Bom, também são maneiras de você estimular seu cérebro, obviamente. Mas você poderia ir para alguma coisa mais alegre, você poderia ter ido para comédia, você poderia ter feito alguma outra coisa, mas você foi para um estudo do cérebro. Quem foi que te deu um feedback que aí estava a solução? Eu acho que é mais porque eu sou muito cético, sabe? Eu via muito do que se fala na internet, enfim, e eu não vou questionar outras formas de mudar, mas eu ficava olhando para as coisas, as propostas que eu via e falava, puxa, mas qual é o fundamento disso? Vai lá e faz isso, mas por quê? O que de fato vai mudar? Qual é a mudança interna que aquilo de fato está proporcionando, sabe? E eu não via nada que sustentava aquela mudança. Então, eu, no fundo, foi meio que, quase que por rejeição ao restante. Eu falei, não, eu quero achar o fundamento. E sempre foi assim na minha carreira. Eu sempre queria o fundamento das coisas. E aí foi só no cérebro que eu achei. Inclusive, para meditação, eu busco o fundamento no cérebro. Para qualquer atividade. Tanto que o que eu levo para os alunos são só técnicas realmente validadas que realmente gera transformação. Hoje já são mais de 20 mil alunos, pessoas que passaram pelo método e falam, cara, assim, de vídeo, a gente tem milhares de vídeos de depoimento. Pessoas falam, cara, o que foi isso que eu passei? Mas por quê? Porque são, de fato, fundamentadas, né? Tem a estrutura lógica, a base da neurociência por trás de tudo aquilo que realmente funciona no cérebro humano. Então, como é ali a base, eu falei, cara, é lá que eu tenho que estar. Mas acho que foi um pouco por isso. Eu sou, de fato, eu vejo as coisas e falo, não, isso aqui não consigo achar. Faz muito sentido. Agora, nesse teu tempo todo, com toda essa experiência e tantos alunos tendo passado pelo seu método, o que você percebe que é mais comum por parte desses teus alunos? Assim, qual é a queixa mais comum e qual é a resolução que você utiliza e recomenda mais comum para ser resolvido o problema de modo geral? Ai, cara, são várias, na verdade, né? Eu vou falar algumas, aí você escolhe uma e você fala, essa aqui eu quero entender, né? Tem uma que é a procrastinação, é de fato uma variável grande, talvez seja a principal. Tem uma que são pessoas que meio que se apegam muito ao medo e à ausência de confiança, que estão muito associadas, né? Então, a trava meio que interna da pessoa de agir. Tem outra que é foco, se a pessoa não tem foco, ela, né, no fundo ela tá aqui, mas o cérebro tá em outro lugar, então isso, né, não adianta nada, né? E uma outra que é um outro método que eu tenho, que é a comunicação. Se a pessoa não sabe estabelecer uma linha de comunicação que realmente permite uma condução da lógica do raciocínio de outra pessoa, não adianta nada. Então ela fala e fala e o outro não entende. Então, enfim, a comunicação seria, eu diria que essas top 4. Aí você fica à vontade. Vamos pensar na insegurança. Eu gosto muito do tema da segurança porque muito do que eu confio, acredito e pratico na vida, em todas as áreas da minha existência,
nasce de uma segurança muito forte de fazer as coisas, né? Sim. Você viu, a gente estava trabalhando junto, mesmo que o meu conteúdo não tivesse muito administrado na minha boca, eu me via de peito aberto falando Total. sobre aquilo, né? A segurança pra mim é uma coisa que me faz sentido como comediante, como comunicador, como tudo. E eu vejo que as pessoas têm muita insegurança. Uhum. O que a neurociência e o Brain Power, de um modo geral, podem ajudar nesse sentido? Assim? Legal. Posso começar pelo Will Smith e não por mim? Tem uma frase... Você viu aquele Olha, filme? esse homem dá tapa na cara das pessoas. Você vai começar com o Smith, cuidado com ele, cara. Perigoso, né? Perigoso. Você viu aquele filme Além da Terra, que ele fez com o filho dele? Não lembra, né? Mas tem uma Acho que eu não citação. vi, acho que eu não vi. Tem uma citação nesse filme, eu também não sou muito de filme. Você até me perguntou no WhatsApp, você viu aquele filme? Eu fiquei, cara, eu vou ver pra responder, aí não consegui ver. Eu acabei nem respondendo a mensagem. Mas tem uma citação nesse filme que ele fala o seguinte: o medo, ele não é real. O medo é uma construção de pensamentos sobre algo que vai acontecer no futuro, mas que ainda não aconteceu e pode jamais acontecer. Tá. Ele fala, não se engane, o perigo é real, mas o medo é uma construção imaginária. E é verdade, tem uma outra frase de Mark Twain que eu gosto muito, que ele fala, os maiores perigos e os maiores problemas que eu tive na vida foram aqueles que jamais existiram. Porque a gente cria uma série de construções mentais e que, no fundo, a gente acaba, de fato, ficando preso por nós mesmos, né? Então, esse eu diria que é o contexto do medo e daquilo que a gente está preso hoje em dia. E isso acontece por várias... Eu gosto de trazer a solução da clareza do contexto. Claro. Então, o que é o medo? O que trava o indivíduo? É uma construção dele mesmo. Diante de uma situação, uma pessoa trava. Diante de outra situação, a outra pessoa não trava. Diante da mesma situação, um trava e outro não. Não necessariamente é a situação, e sim é a interpretação que a pessoa dá para aquela situação. Então, o cérebro, no fundo, a gente tem... Vamos pegar Homo sapiens, né? 300 mil anos. Se a gente condensar os últimos 300 mil anos, que é da nossa espécie e tudo mais, e condensar isso em 24 horas, né? A gente está falando de 300 mil anos trazido para 24 horas. O tempo que a gente descobriu a cidade, a gente está falando de menos de 5 segundos. É uma coisa muito recente. Então, o cérebro está começando a entender o que é celular, está começando a entender, porque a estrutura biológica não muda da noite para o dia, né? A máquina cerebral que a gente tem. Então, a gente, de certa maneira, a gente tem uma certa construção interna que muitas vezes faz com que a gente olhe para coisas que não são perigo, não é um urso que a gente está vendo, mas a gente fala, cara, eu acho que aquele outro pode achar alguma coisa de mim, então por conta de eu achar que ele pode estar achando, eu não faço. Né? Então, é muito louco porque a resposta para a solução de ausência de confiança, muitas vezes, é acalmar um pouco a racionalização. A gente não vê, por exemplo, uma zebra com timidez. Por quê? Porque ela não racionaliza. O que é a vergonha? Oi? Uma zebra com timidez? Você não vê. Você já viu uma zebra tímida? Uma zebra tímida? Não, né? A zebra? O Zebra. animal zebra? Aquele Animal cavalo zebra. com listras? Exatamente. Uma zebra tímida? Não vai ver. Por que ela não sente vergonha? Mas dá alguma emoção. Nem todas gostam do National Geographic. Ai, cara, para de me filmar. Mas ela não sente vergonha, ela não fica vermelha. Ah, tá. Entendi. Por quê? Isso Porque sim. ela nunca vai pensar, a vergonha o que é? É uma racionalização do que você acha que o outro está pensando de você, e você fala, putz, ele está me achando uma experiência deprimente, então eu me diminuo frente ao que o outro está pensando de mim. É uma superdimensionação. Como que eu falo isso? É quando você superdimensiona alguma coisa, dá uma importância maior do que ela de fato tem. Isso. O caminho que você ajuda, então, o seu aluno, é mostrar que a coisa é relativa. Assim, você está colocando um racional acima do emocional. Você faz essa discussão entre o que de fato funciona, o que de fato é emoção e o que é razão. Isso. É que eu começo... Isso é um ponto. Mas a primeira coisa que eu mostro é o que a pessoa está fazendo, é o contexto. Então, assim, poxa, por que você tem trava? Por que você sente medo? Por que você sente bloqueio? Cara, percebe que isso que você está criando é você que de fato está criando. E aí a pessoa, ela entender que ela está criando, isso já é uma primeira camada da mudança. Ela não consegue, com um truque, dica, fórmula, vai lá pro espelho e fala, eu sou bom, né? E de repente mudar. Não, ela tem que entender o que de fato está acontecendo. Então a primeira camada é entendimento. Entendi o que aconteceu. Aí eu venho para uma segunda camada e aí eu trabalho. Nesse caso tem vários caminhos, é óbvio, né? Mas enfim, eu vou pegar um exemplo. Eu trabalho com... Vou pegar o método que eu citei já para não trazer mais métodos aqui, senão ficar mais complexo. Mas a dor e do prazer, né? Então a pessoa fala, cara, eu tenho
a dor de agir porque o outro pode estar pensando, bom, isso daqui não faz sentido, eu que estou criando isso. Então ela meio que mata a dor que ela tinha criado. E aí ela fala, cara, eu realmente quero fazer isso? Beleza. Aí ela começa a criar o prazer do jeito correto. E aí o cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. E na hora que você começa realmente a adicionar o prazer do jeito correto, então isso é o que eu quero por conta disso, trazer propósito, né? Então é basicamente você recontar a história daquilo que você quer e daquilo que você está fazendo e da sua própria rotina do jeito certo, para que o cérebro receba a história de um jeito de uma pessoa que não é travada. Então, só o fato de você trazer a história para dentro de um jeito que uma outra pessoa com confiança faz, você já passa a ter muito mais confiança. E confiança muda tudo, muda o jeito que você fala, gesticula. Perfeito. Confiança é sexy, né? A gente quer estar perto de pessoas confiantes, atrai isso, né? Sem dúvida. Então, assim, uma das técnicas é, de fato, você, através do que você recebe de estímulos, sinais e tudo que você recebe de informação, tudo é estímulo para o cérebro. Se você dá os estímulos do jeito certo, o cérebro processa os estímulos. Só que agora, os estímulos certos. Então, dar os estímulos corretos é a sua e a minha lição de casa. Se a gente dá o estímulo errado, a gente vai ter a resposta errada. Mas é porque você não vai conseguir fazer um bolo de chocolate com ingredientes horríveis. Você faz, mas você vai passar mal, né? Claro. Então, os ingredientes que você dá diria que é uma parte essencial. Me chamou a atenção uma coisa que você falou lá atrás, e que eu fiquei com isso na cabeça, que era o seu ceticismo, né? E foi justamente o que te fez pensar mais na coisa científica do que necessariamente a religiosa, por exemplo, né? Sim. Que você poderia ter ido pelo campo religioso. Os seus alunos, eles são céticos também, a ponto de não confiar em alguma dessas etapas? Porque, para funcionar tudo isso, é preciso realmente entregar, né, a confiança ao método. Eu percebo do que você faz nas redes sociais, do que eu te conheço e pesquisei um pouquinho, que é uma proposta muito genuína, muito boa, mas a pessoa precisa abraçar. Você tem algum momento de convencimento do método? As pessoas, elas vão e falam assim, André, eu confio, manda ver, eu tô apostando no que você está dizendo, ou prove através do exemplo de famosos, prove através da ciência, quem mais fez isso que deu certo? Há esse ceticismo por parte dos seus alunos ou isso é uma coisa resolvida? Eu diria que foram camadas ao longo da minha evolução, assim. No primeiro momento que eu lancei o Brain Power, eu comecei muito despretensiosamente. Eu comecei assim, eu estava no mundo corporativo e queria fazer vídeo. E eu comecei a fazer vídeos sobre aquilo que eu estava aprendendo, era a minha jornada de aprendizado. Aí eu comecei a fazer vídeos e aí muita gente começou a falar, André, eu quero mais disso. Você fala de um jeito diferente, você traz embasamento e tal, eu quero o seu próximo passo. Eu não tinha um próximo passo. Aí eu falei, bom, vou organizar um próximo passo. Aí eu tive o próximo passo para esses que pediram. E aí os outros que vinham falaram, mas por que isso? Né? A primeira prova que eu tive que ter e que eu tinha era eu mesmo. Porque eu sempre tive muita constância. Eu sou zero exceção. Quando eu falo zero exceção, é zero exceção para tudo. Então, quando eu falo eu vou na academia, é todo dia. Quando eu falo eu vou medito todos os dias. Quando eu me alimento bem, é todo dia. Quando eu tiro açúcar, é zero açúcar, eu não como açúcar, enfim. Então o que eu faço porque eu não gosto de negociar com o meu cérebro. Porque eu sei que ele vai ganhar. Então não tem negociação, tiro da mesa, enfim. Então eu fui a primeira variável. Aí as pessoas começam a ver, cara, ele tá desde 2014 fazendo, toda semana tem um vídeo, às vezes é vídeo diário que ele faz. Então ele tá lá, ele é intenso. Então eu vejo a produtividade, eu vejo o resultado nele, nas esferas que ele faz. Então essa foi a primeira camada. Aí eu comecei a ter muitos alunos que entraram, tem os early adopters, né? Que eles vêm por mim, se inspiram e fazem. Aí eu comecei a ter muito resultado nos alunos. Aí os alunos começaram a eles serem o porta-voz. Hoje a minha maior porta de entrada são os conhecidos dos alunos. E é muito louco porque assim, é a mãe, é a esposa e o principal é o psicólogo, às vezes o psiquiatra que ajuda uma pessoa por anos, décadas às vezes. Quando a pessoa entra no curso, eu até falo isso na aula de boas-vindas, eu falo, se você tem um psicólogo ou um psiquiatra, é quase que certeza que ele vai estar na próxima turma. Porque ele vai ver o resultado e fala, cara, eu vou entrar, eu quero ver o que está acontecendo aí, né? É mágico o que acontece, porque é muito louco mesmo, é fascinante. Enfim, então, hoje, foram camadas, mas hoje com tanto depoimento, assim, tem depoimento de todos os tipos de pessoas, todas as cores, todas as raças, todas as classes, todos os países, todos os tudo, né? Então não tem mais nenhum tipo de objeção. Como que eu atraio? Eu simplesmente trago a consciência. Quando eu falo isso, por exemplo, um exemplo aqui, né? Isso que eu fiz sobre confiança poderia ser uma live, né? E quando eu falo nas lives, quando eu faço a abertura dos meus treinamentos, eu geralmente faço uma sequência de lives. Então eu meio que mostro o que a pessoa está passando. E na hora que eu falo, poxa, isso é o fundamento daquilo que está acontecendo na consequência da sua vida, ela começa a entender que a consequência que ela tem, ela não vai resolver na consequência, você resolve na causa.
Só que para resolver a causa, você tem que entender a origem, né? Se eu tenho um teto que pinga água, você vai resolver secando a água, que é a consequência? Não, você tem que achar o furo. Só que se você acha o furo, poxa, você não resolveu ainda, porque tem água entrando para aquele furo, né? Então você tem que achar a origem. E é exatamente aí que entra o cérebro. Então, na hora que você entende o que de fato leva àquela causa, que leva à consequência, você zera. E eu vejo mudanças, assim, fascinantes. Então, tem milhares de vídeos incríveis. É muito legal, é muito legal. Pô, eu tô muito feliz de ter trazido você aqui, porque acho que fez muito sentido. Tava na hora da gente discutir também essa coisa da atitude do ponto de vista cerebral mesmo, né? Desses gatilhos. E se você quer conhecer mais aí, o André tem tanto conteúdo legal. Ele tá aí há tanto tempo fazendo tantas coisas bacanas. O corporativo todo já conhece ele. É um cara generoso, que é uma coisa que eu acho muito valiosa. Você podia não ser um cara generoso, você foi generoso comigo, né? Me ajudando com a palestra, com a minha implementação de palestra, enfim. Então, para terminar aqui, sigam o André, conheçam tudo que ele tá fazendo, que vale muito a pena. E eu não posso terminar esse papo sem fazer uma pergunta de ordem pessoal, que não tem nada a ver com o tema. Mas eu vou perguntar. Você é um homem casado? Sou. Sua mulher tem medo de você às vezes, porque você é um cara que come o cérebro das pessoas, se você quiser. Você entra dentro da composição. Se vocês brigam, você fala assim, esse seu gatilho, na verdade, é uma negação da realidade afrontosa, de acordo com a premissa negativa da sua própria palavra. Eu fico imaginando, assim, como deve ser uma discussão de casal, caso ela venha acontecer, cara. Porque dá medo, às vezes, de falar com um cara que conhece tanto o cérebro como você, porque você vai ouvindo a gente e eu vou vendo que ele tá percebendo as minhas incompatibilidades. O Rafael agora hesitou, mas na verdade agora ele se contrapôs. Imagina uma briga de casal entre André e sua cônjuge, ou cônjuge, como diria o Moro. Cara, né, maravilhoso. Você pode ter esse poder de entrar na mente das pessoas. Eu falei brincando da sua esposa, mas eu imagino que você discutindo no trânsito, você consegue olhar na cabeça do cara assim e falar alguma coisa que vai deixar ele completamente perdido. Você tem essa facilidade? É louco, assim, eu vou dizer da facilidade, depois eu conto da minha esposa, porque é legal a história. Mas enfim, eu tenho, assim, uma das coisas que eu faço antes de abrir a minha turma, eu ponho todo mundo no Zoom. E aí a pessoa me traz uma pergunta da vida dela. E aí eu ignoro a pergunta, porque eu vejo que levou a pergunta. Então a pessoa tá falando, poxa, eu tô agora perdendo, me separando, tô num momento complicado. Aí eu viro pra ela e falo, mas você desapega de roupa, assim? Ela fala, não, esse é o meu maior problema. Mas, tipo, por que você descobriu isso, sabe? E assim, o que eu vi? A pessoa tava desapegando, ela tem um problema grande de desapego com a casa, mas enfim, são coisas muito sutis que dá pra perceber exatamente nisso que você falou, naquilo que a pessoa traz, né? Então eu tenho uma facilidade grande de mapear perfil, tanto que o treinamento que eu ofereço, ele é personalizado, ele é de acordo com o perfil da pessoa, por isso que ele é tão forte. Mas, falando da minha esposa, Nossa. é ela que lê a minha mente, é muito louco, ela sabe o que eu vou fazer antes de mim. Ela, assim, é um negócio muito louco. Então, óbvio que eu entendo, né? A gente tá há 20 anos junto, né? Mais até. Então, a gente se conhece super bem. Mas ela consegue ler a minha mente de um jeito genial, fascinante. Foi uma piadinha, né? Nesse sentido do cara que tem um conhecimento que muitas pessoas não têm, né? Assim, vai discutir com um cara desse, pô, ele pode pegar dentro da semântica da sua palavra um inconsciente coletivo que você trouxe da verdade que, na verdade, era uma mentira. Você entendeu? André Burick, a gente vai voltar a qualquer momento. Semana que vem tem mais um convidado. Mais uma vez, brother, você foi um cara muito firmeza. Obrigado por estar aqui. Sigam o cara, tá? Tem todos os conteúdos lá. Vale muito a pena. E, obrigado pela Hermoso que tá me dando essas camisetas. Já ganhei camisetas, hein, cara? Você vê? Um dia eu chego nisso, tá vendo? Camisetas aqui. Valeu, gente. Até semana que vem.